Quantos estão tristes, diga aleluia. Ninguém? Quantos estão felizes, diga amém. Quem entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diga aleluia. Abra comigo Mateus capítulo 13. Eu quero falar sobre o segundo tipo de homem aqui neste versículo, no capítulo 13, versículo de número 20, 21. É o segundo tipo de homem na Bíblia Sagrada. O primeiro é aquele que nem chega a estar na presença de Deus. O segundo começa a querer estar na presença de Deus, mas alguma coisa atrapalha ele. Está escrito em Mateus 13, 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Diga aleluia. Abra comigo as vossas Bíblias, Lucas capítulo 10. Versículo 17. Revelação para os que estão em casa, os que estão na igreja e para nós, obreiros do Senhor. Para todos nós. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Versículo 19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Versículo 20 agora. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra, ninguém prega se não for pelo seu Espírito. Nesta manhã, queremos pedir a Ti que entre nos corações e nas mentes, destruindo todo o poder do maligno, todo o poder do inimigo agora, que venha a ser lançado por terra nesta manhã, e encha os nossos corações e as nossas mentes com o poder do sangue de Jesus. E nesta manhã venhamos a compreender a sua palavra e nos santificar ao Senhor. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor e podemos sentar, queridos. A Bíblia nos dá uma advertência no Evangelho de Mateus ainda, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas nem todos permanecem. Muitos são chamados pelo seu nome, mas se desviam, se afastam do propósito do Senhor. Em Mateus capítulo 13, não precisa de abrir, fala sobre 4 tipos de homem. O primeiro nem chega a estar na presença do Senhor. O diabo rouba do coração para não entender a palavra. Muito bem.
O segundo que eu quero dizer hoje é aquele que fica empolgado na obra, mas a primeira prova que essa pessoa passa, abandona o Senhor, fonte das águas vivas. Este é o segundo tipo de homem. O terceiro é aquele que é a sedução das riquezas, ele começa a ficar empolgado com as coisas do mundo, esquece a Deus, fica distraído, é um distraidão, só fica distraído e não é salvo. E o quarto, aquele que persevera, aquele que é fiel até o fim, este será salvo. A Bíblia nos fala que o segundo tipo de homem é aquele que empolga, e está cheio de gente empolgada na igreja. Não, pastor, eu ajudo, pastor, eu faço, mas na hora da prova pulam fora. Eu estava anos atrás com o que era o meu pastor na igreja metodista wesleyana, e ele falou: pastor Rogério, eu conheci muita gente quando eu comecei a construir. Falei: pastor Gervaldo, mas como é que é o negócio? Ele falou: está vendo essa galeria que eu fiz aqui? Falei: estou vendo, que maravilha, ficou bonito. Rapaz, a metade da minha igreja saiu quando eu falei que eu precisava da ajuda para terminar o templo. A maior decepção que eu tive foi a construção do templo. Falei: por quê, pastor? É que eles viram que eu precisava deles para terminar o templo, ajuda financeira, ajuda espiritual, e a maioria me abandonaram. Já é falecido, que era o meu pastor Gervaldo. E ele disse isso e eu fiquei pensando: estou começando o ministério, está tudo bom demais, muitos sinais e maravilhas, cura, libertação. Com as cura e libertação que está tendo aqui, as pessoas não vão sair da igreja. O Senhor me provou que o que segura crente na igreja é a unção do Espírito Santo e a palavra de Deus. As palmas para o Senhor. Libertação e cura não segura ninguém em igreja, maravilhas não segura ninguém em igreja. O que segura é a palavra de Deus. E ali, uma certa feita, o outro amigo pastor me chamou no canto e falou assim: o seu caminho tem muitas flores. Eu fiquei feliz, diga aleluia. Ele falou: espera aí, não terminei. Mas no meio dos caminhos de flores tem muitos espinhos. Tem rosas, mas tem espinhos. O Senhor permite rosas e espinhos em nosso caminho, para saber se o nosso coração vai andar perfeito com Ele ou não. Preste atenção nisso. Aqueles crentes recebem a bênção e maravilha, e quando recebem a prova, pulam fora da igreja. Eles nunca foram crentes na vida deles. Um dia eu fiz uma pergunta neste altar: é muito fácil ser crente num país que aceita tudo. Difícil ser crente no país que você levantar a mão para Jesus, vai ser degolado logo em seguida. É muito fácil ser cristão no lugar que todo mundo aceita, que tem vários tipos de religiosidade, de religião, etc. Mas eu quero ver você entrar no país e pregar um evangelho onde é proibido. Você pode perder o pescoço por causa do nome de Jesus. Esta é a profundidade que o Senhor nos mostra de quem é fiel e de quem não é fiel a Ele. É o joio do trigo, porque o trigo parece com o joio parece com o trigo, mas na hora da colheita, você sabe quem é quem. Diga aleluia. A Bíblia está nos falando: nem todas as pessoas, nem todos, né? Não é todos, vai ter exceção. Nem todo mundo que está dizendo Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Se nós não tivermos um discernimento de espírito tremendo e poderoso, nós seremos enganados, todos nós. Preste atenção que eu vou dizer a você. Anos atrás, veio uma pessoa para a igreja, até com a carinha de anjo, até com a carinha santa, e ele louvava muito bem. Aleluia! Falei: esse camarada é ungido, Senhor. Aleluia! Falei: é ungido. O Espírito Santo falou: observe-o. E eu fui só observando ele, e um dia ele chegou até mim e falou: pastor, eu preciso de uma bênção do Senhor para eu poder ajudar aí em cima no louvor. Eu falei: calma, irmão, eu tenho que orar mais. E o Espírito Santo falou: fica de olho nele.
E ele fazendo assim, aleluia. Eu falei, que voz bacana, ungida, hein? Mas o Espírito Santo me perturbou dentro de mim na unção do discernimento. Tem alguma coisa errada com ele. Aí um dia ele chegou no culto, ficou onde os irmãos estão ali, o casal está ali, o filho. E eu comecei a ministrar, o Senhor falou, bote a mão sobre ele. Quando eu coloquei a mão, ele manifestou. Era o demônio que estava ali. Com ódio total da minha vida, e falou assim, eu te odeio. Eu falei, garra para trás, preso agora em nome de Jesus. Ficou preso, eu falei, quem é que está aí? É o Exu Ligeirinho. Eu não sei nem se tem esse demônio no campo espiritual, é o Ligeirinho. Falei, e aí, o que você está fazendo aí? Eu engano as pessoas. E eu sou muito rápido, eu atuo aqui, atuo ali, e eu sou muito ligeiro. E aonde esse camarada pisava, os demônios que acompanhavam ele fechavam igrejas. Eu falei, aqui não vai poder fechar, porque Jesus de Nazaré é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, está neste lugar. Vai ter que bater em retirada, as palmas para o Senhor. E oramos por ele. E manifestava várias vezes, mas não tomou a posição devida e foi embora. Um dia encontramos uma obra de feitiçaria na porta da igreja. Uma gravata roxa representando morte na garganta, para não pregar o evangelho. Aí descobrimos, fomos lá, quebramos, desfizemos e consagramos ao Senhor, quebramos aquela obra, desfizemos aquela obra naquele momento. Aí o Senhor me falou assim, você está vendo isso aí, meu servo? Estão várias pessoas na igreja adorando outros deuses. Por isso que a Bíblia fala, nem todo mundo está dizendo, Senhor, Senhor é meu. Estão sendo usados por Satanás. Tem muita gente com cara de bonzinho, que é isso e aquilo, mas encoste o seu pé no cotovelo dele e dá uma cutucada para tu ver quem é quem. O Senhor está dizendo, nem todo mundo que está dizendo Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. Mas só pode entrar no meu reino quem faz a vontade de Deus. Diga aleluia. A pergunta é para você nesta manhã. Olhe para o irmão e diga assim, você faz a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Qual é a vontade de Deus? É nos momentos bons e difíceis da vida, você manter na presença do Deus Todo-Poderoso. As palmas para Ele. Diga aleluia. Escute o que eu vou dizer para os que estão começando. Porque quando eu comecei também eu era muito empolgado. E Deus também não proíbe de sermos empolgados. Só que eu quero te lembrar o seguinte, você tem um adversário chamado Satanás e ele não esquece o que você faz. Tome muito cuidado na área que eu vou dizer agora com você nesta manhã. Cuidado com a vaidade. Aí a pessoa fala, pastor, a vaidade é a pessoa ser rica? Pastor, a vaidade é vestir uma roupa bonita? Não, a vaidade está dentro do teu coração e você acha que você é o tal. Isto é a vaidade, não é a roupa que veste, não é a comida que você come, mas tome muito cuidado que a vaidade é aquilo que cresce dentro de você. Quando eu comecei o ministério, eu falei, estou totalmente preparado. Uma pessoa chegou de Deus para mim e falou assim, nem começou o que Deus tem para fazer na sua vida e prepara-te para a batalha. Eu achei que aquela mulher estava mentindo, mas era verdade. Quanto maior o cargo, quanto maior é elevado na obra, maior é o tombo se não tomar cuidado. Olha para o irmão e diga assim, se prepare. Fala para o irmão ao lado, se prepare. Porque quando achamos que estamos bom, começamos ao princípio. Nem todo mundo está dizendo, Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino, mas só pode entrar quem faz a vontade de Deus absoluta. Diga aleluia. As palmas para Ele. Aí o Senhor fala claramente, muitos vão dizer naquele dia assim, Senhor, Senhor, não estamos profetizando em seu nome?
Acha que é profeta porque é de Deus, né? Aí fala assim: em teu nome não expulsamos demônios? Operador, rapaz. Libertador. Achou que é ele, mas é Deus que faz, né? Achou que era ele, achou que era ela. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não somos usados em curas? Então, se somos usados em curas, somos do Senhor, não é assim? Só que essas pessoas que foram usadas, poucas que foram usadas desta maneira, acharam que eram elas, e não o Senhor que faz. Então eu vou dizer abertamente, diante de todos, o Senhor Jesus está falando: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Falei: Senhor, expulsaram demônios no seu nome, profetizaram, foram usados em maravilhas e curas, e não é do Senhor? Ele falou assim: meu servo, os meus servos também são usados por mim. Os meus servos profetizam em meu nome, eles são usados em curas, eles são usados em maravilha, os que permanecem em mim. Porque uma vez Deus dado o dom, Deus não retira mais. Preste atenção nisso. É porque muita gente confunde as coisas. Mas fulano é tão usado e está dando cheque, está com o nome sujo, está aprontando, está com outras mulheres, está fazendo coisa errada. Mas por que a unção está nele? Então Deus está com ele? É um engano isso, irmão. Porque uma vez Deus dando o dom ao homem, Deus não retira mais. Deus deu o dom a Sansão, a força sobre o seu cabelo, mas Sansão morreu sem o Senhor. A Bíblia diz que quando Sansão procurou a Deus, o Senhor me ajuda, o Espírito Santo havia se retirado de Sansão, mas o poder ainda estava sobre ele. As pessoas não entendem isso, que o poder é uma coisa que Deus dá, e o outro é ter a presença do Senhor na sua vida. Muitas pessoas podem morrer sem o Senhor, tendo poder ainda, mas não são salvos. E muitas pessoas podem morrer no Senhor, sendo usados por Deus e salvos. E muitos podem ser usados e morrer e ir para o inferno. É isso que as pessoas não entendem. O poder é uma coisa e a presença de Deus é outra coisa. Não adianta nada eu ter o poder de Deus e perder a presença de Deus. Não adianta eu ter unção de Deus para ser usado para os outros, se eu sou reprovado. A Bíblia fala sobre isso, me ajude aí, pastor, lá em Pedro, capítulo 5, 14, se me falha a memória, fala que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, que somos perseguidos. Me ajude aí. Olha o que a Bíblia diz claramente, não é Provérbios não, irmã. Se me falha a memória, 1 Pedro ou 2 Pedro, 5, se me falha 5,14, ou 4,14, se me falha a memória, olha para mim aí, fala que sobre o Espírito do Senhor repousa os que são perseguidos. 2 Pedro 4,14, irmã, abra para mim, por favor. Na hora que foge o detalhe, né? Vamos lá, 2 Pedro, 1 Pedro? 2 Pedro 4,14, ela botou 1,4. 4,14. Achou? Pastor, pode ler para nós aí o que fala. Se pelo nome de Cristo, o que é vituperado? Perseguidos. É isso mesmo? O que é vituperado? Me ajuda, irmão. Tem professoras aqui de português, me ajuda. Afrontados. Bem-aventurados sois. Sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Está falando de perseguição, está falando de quem está no Senhor, de quem foi usado por Deus, mas permanece em Deus, aquele que está firme com o Senhor. A perseguição vem, mas permanece na hora da prova. É bem-aventurado.
Deus sempre nos testará em todos os ambientes, diga aleluia. E aí o Senhor fala, olha, fizemos muitas maravilhas. Eu vou dizer, eu não conheço vocês, porque o Senhor conhece a nós pela obediência, queridos. Não adianta termos o poder de Deus se não tiver a presença, porque quem tem a presença de Deus é salvo, diga aleluia. Então, é muito bom ser usado por Deus, mantendo na sua presença. É a presença de Deus em Jesus Cristo que nos salva. É permanecer na presença de Deus, que até o fim vamos perseverar e seremos salvos, diga aleluia. Mas se não tiver a presença de Deus, estamos perdidos. O segundo tipo de homem, Mateus 13, rapidamente irmãos, porque o nosso tempo é curto aqui, diz claramente no versículo 20, porém o que foi plantado no meio de pedras, pedregais, é o que a pessoa que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Eu tenho medo de gente empolgada, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se ofende. O segundo tipo de pessoa é aquela que acha que é crente, pensa que é cristão, mas na primeira luta que ela passa, o Senhor permite, ela é reprovada pelo Senhor. Está cheio de pessoas assim. Olha, pastor, um dia chegou um irmão, pastor, estou com o senhor até debaixo d'água. Eu falei, não, debaixo d'água não. Não, eu estou aqui, não saio, olha, pastor, eu sou firme, eu sou alicerçada, e tal, beleza. Aí o Espírito Santo falou assim, tu vais ver. 7 dias, a mulher foi embora da igreja. Tão rápido assim, porque na hora da angústia e da perseguição, a pessoa não é alicerçada, irmão. Quem é alicerçado em Cristo é, quem não é, não é. Não adianta. Pode dar estudo para ele de manhã, tarde, noite. Irmão, se não for alicerçado na pessoa do Espírito Santo, já caiu há muito tempo. Pode dar estudo de manhã, pode fazer aí, como é que chama o culto de ir na casa do fulano lá, ensinar, como é que chama? A Márcia gostava de falar, me ajuda aí, Ricos, cadê o Ricos? Discipulado, pode dar, irmão. Como é que eu não tive discipulação nenhuma e permaneci na presença de Deus? Por quê? Porque eu me coloquei verdadeiramente com o coração aberto para o Senhor dentro do meu quarto, em jejum, em oração, leitura fiel à palavra de Deus, e o Espírito de Deus me sustentou. Diga aleluia! As palmas para Ele. Anos atrás, um pastor amigo do Espírito Santo estava com a campanha de oração na sua casa. Só que ele era muito usado em revelação divina. Presta atenção nisso para dar uma sacudida em todo mundo aqui hoje. Nossa, vamos na casa do pastor, ele é usado em revelação, vai falar minha vida toda. E foi aquela multidão para a casa dele, entrega recado daqui, entrega recado, realmente era recado de Deus mesmo, e tal, e exortava, e falava, recado bom, recado ruim, e tal, e lotando a casa dele. Presta atenção nisso, hein? Aí chegou num dia assim, o Espírito Santo falou com ele assim, hoje nós vamos mudar o quadro da história. Hoje você vai botar todo mundo de joelho com você, como você fica aí 1, 2 horas em consagração, vai botar todo mundo de joelho com você. Você vai ver, meu servo. Falou, eis-me aqui, Senhor, eu obedeço o Senhor. Hoje não tem revelação, hein? Só joelho de oração. Eu quero que falem comigo, não é com você não, porque estou começando a idolatrar você, eu não agrado disso. Eis-me aqui, Senhor, é muito obediente ele. Aí foi para o quarto, chegou aquela multidão de pessoas lá na casa dele e tal. E ele falou assim, irmãos, hoje o culto vai ser bem diferente. Hoje o culto vai ser todo mundo dobrar o joelhinho no chão, 2 horas, todo mundo. Diz que um olhou para a cara do outro assim. Não, está certo, pastor. Não, nós concordamos. Ele falou, o Espírito Santo falou com ele assim, observa. Diz que foi um tal de dor no joelho, dor na perna e dor na cabeça, e não sei aqui, começou gente a levantar, começou gente a ir embora, começou gente a sair, ninguém orou nada.
Aí o Espírito Santo falou com ele, você está vendo, meu servo? Eles querem a bênção, mas não querem o abençoador. Eles querem a cura, mas não querem o curador. Eles querem libertação, mas não querem o libertador. Está vendo? Diz que ele ficou decepcionado, Senhor, no meio de 100 pessoas, ficou só 15, 20 pessoas. Ele falou, sabe por quê, meu servo? Porque a maioria quer resultados, não quer a mim. Sacode o irmão e fala assim, e você? Quer resultados ou quer a Deus de verdade? As palmas para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você sincera, eu como servo fiel a Deus que eu sou, eu nunca vi uma geração tão ruim igual a nossa. É a pior geração da história que nós estamos tendo hoje, pior do que Sodoma e Gomorra. E por muito menos o Senhor permitiu sacudir e queimar tudo. Esta geração nossa é a mais rebelde que já existiu na terra. Eles querem resultados, querem bênção, mas não querem a Deus. Dá um aleluia agora, se é capaz. Aleluia. Dá um aleluia. Paz, aleluia. Cadê aleluia? Ficou engasgado? Diga aleluia. As pessoas estão correndo, pastor, aonde dá resultado para elas. Desculpe que eu vou proferir aqui, de tanto crente que vai queimar no centro do inferno. Estou afirmando, não estou pensando não, estou afirmando como profeta. Tempo atrás chegou uma irmã em minha casa, eu e minha mãe orando por ela, o Senhor me mostrou ela consultando uma feiticeira, aquelas pulseiras brancas, eu vi o barulho até do chocalho. Falei, irmã, Deus está me mostrando que você foi de frente a uma mulher para consultar. Que é isto? Aí a mãe entrou no meio, minha filha é crente. Falei, é? Eu tenho certeza em quem eu creio, em quem me usou para a obra e me usa para a obra, e o Senhor está mostrando feitiçaria, e a sua filha foi lá. Aí ela baixou a cabeça, é mãe, eu fui mesmo. Uma crente que deixa de consultar o Espírito de Deus para consultar videntes ou feiticeiros, não é crente, é feiticeira. É uma bruxa. Saul fez isto e acabou com a própria espada, tirando a sua própria vida, porque o Espírito de Deus não estava mais na vida dele. Porque Deus o rejeitou. Por que rejeitou? Porque ele achou que ele era o bom e não Deus. A dependência ao Senhor é nos momentos bons e nos momentos ruins. Olha para o irmão e diga assim, momentos bons e momentos maus. Deus nos colocará em prova nos momentos bons e maus. O segundo tipo de homem, quando vem a perseguição, ele se ofende e joga a culpa em todo mundo e sai da igreja, pastor. Está cheio de crente sem vergonha na cara, não tem vergonha na cara, está em pecado e sai falando mal da igreja que estava. Não, eu saí de lá porque o pastor falou uma palavra que eu não gostei, mas está com 2, 3 mulheres, cabra sem vergonha. Dele admitir, eu errei, eu falhei, eu saí da igreja, porque a igreja é lugar santo, eu estou errado. Não, sai atirando contra o seu líder, cabra sem vergonha. E como diz nordestino, safado. E está cheio nas igrejas evangélicas. Sacode, irmãozinho, e fala aí, e aí? O que você acha disso? Está certo? Ou santificamos nesta casa, ou pegamos a bagagem e vamos para o inferno. Ou santificamos, somos um crente de testemunho, ou não somos nada, somos um crente vira-lata.
que não presta para nada, nem para dar testemunho, nem dar seu testemunho vale nada, porque o que mais vale na vida do crente, irmão, é o bom testemunho da sua vida. As palmas para o Senhor. É aquele que é empolgado, recebe a unção, e olha, vou fazer, vai acontecer, eu sou bom, e na primeira angústia e perseguição que Deus dá permissão, logo se ofende. Não dá para mim mais, sabe o que é, igreja. Você pode saber que o crente que sai de uma igreja, sai falando da outra, aí não vale nada. Eu nunca falei mal da onde eu passei, eu só falei, a visão não bateu com a minha, isso aí. Não estou falando mal. Lá aceitava bagunça que hoje, na minha visão, eu não aceito. Lá aceitava política que eu não concordo que deve aceitar na igreja. Eu acho que a igreja é lugar santo, não é lugar de confusão. Não é lugar de formar obreiros para ser políticos. E o obreiro que estiver comigo achando que vai ser político, pode rachar fora daqui. Ou somos da obra ou não somos, ou dedico a obra ou não. Você vai ver o tanto de gente agora que é candidato, que virou crente agora, irmão. Carinha de santo na igreja. Vai ver à noite como é que vai vir. Vai ver, aceitei há muito tempo, sou crente, o que é isso? Depois que passa, nem bom dia para o pastor na igreja, na rua passa, vira o rosto para o lado, porque são cambada. Só querem usar a religião, querem usar o nome do Senhor. É esse aqui que ele está falando, nem todo está dizendo Senhor, Senhor, viu? Nem todo mundo que está falando Deus em Deus aí vai ser salvo, viu? Mas só aquele que obedece a Deus, que está no estatuto do Senhor, que está em obediência a Deus, que vai permanecer, que será salvo. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Aí pastor, o que é que tem a ver Lucas 10 agora? E voltou 70 com alegria. Esse 70 estava equivocado, esses camaradas. Eles acharam que expulsando demônio com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus, eles já eram crentes absolutos. O Senhor falou, não fiquem alegres porque vocês estão expulsando, porque é meu poder que está usando vocês. Aí Jesus dá uma exortada neles, olha, vocês têm que alegrar, porque o nome de vocês estão escrito lá no céu. Versículo 19. Eis que eu vou dar poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada fará dano algum a vocês. Versículo 20, mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Vocês devem alegrar antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Diga, salvo. Sacode a irmãzinha para o lado, olha dentro dos olhos dele, fala assim, o mais importante é que nós somos salvos. Fala, irmão, salvo. Diga, salvos. Uma pessoa, certa feita, falou comigo assim, pastor, eu tenho muita dúvida em relação à salvação. Eu falei, e qual que é a dúvida? Será que o que a Bíblia diz é verdade? Eu disse assim para a pessoa, você quer pagar para ver ou acreditar? Mas como assim, pastor? Não, você quer morrer duvidando do que a palavra de Deus diz, ou acreditar realmente por fé no que está escrito? Eu falei, não, eu sei, mas eu tenho dúvida. Eu falei assim, pois é, mas eu te fazer uma pergunta. Quem é que leva você a ter a dúvida da palavra? É o diabo. Porque o crente que não consegue ler Bíblia todo dia, não consegue orar, não consegue falar com Deus, não consegue jejuar mais, é um crente falido, espiritualmente. E aí qualquer seta de fora entra na sua mente e desvirtua a sua mente, e qualquer pregação dessas aí pela internet desvia você. Não vamos longe não, pessoas aqui da igreja saíram que não acreditam em dízimo, então vai com Deus, meu filho, não crê. A Bíblia fala que ninguém é obrigado a dar nada para Deus, nós devolvemos pela fé. Eu, por exemplo, devolvo pela fé. Eu acredito que tudo que Deus fez por mim não é nada em relação ao que eu devolvo a Ele, do que eu ganho. Eu tenho fé que se eu ganho 5 mil e devolvo 500 para o Senhor, esses 500 do Senhor não paga o ar que eu respiro, que Ele me deu.
Eu tenho essa gratidão a Deus, de que tudo que eu fizer para Ele, eu não estou fazendo nada, porque Ele está me dando 90% de volta, para mim não estou fazendo nada para Ele, de nada excepcional para Ele. Mas tem gente que acha que 10% para devolver para o partido não tem problema, mas para Deus é o diabo, é o inferno. Tem gente que dá para o partido 10% aí do partido político, não está nem aí, irmão, mas quando fala que devolver para Deus, oh, não, é escândalo, é mesmo? Escândalo é o ar que você respira de graça. O escândalo é o ar que você respira de graça, e você é ingrato com o Deus que te criou. As palmas para Ele. Tem gente que não me aguenta não, irmão. Vai embora antes de terminar o culto. Não aguenta. Não aguenta a mensagem. A mensagem é difícil mesmo. Quando prega baboseira e mentira, todo mundo gosta. Mas quando prega a verdade, o que bate para consertar, são poucos que aceitam. Deixa eu dizer uma coisa para você, clara e evidente nesta manhã, sem medo de errar o que eu vou dizer como profeta. Deus não aceita idolatria com nenhum líder espiritual. Sacode o irmãozinho e fala assim: nenhum. Alguma coisa Deus permite para ninguém idolatrar mais. Só tem um líder eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que deve ser idolatrado: Jesus de Nazaré. Só Ele. As palmas para Ele. Só Ele. Quando eu comecei o ministério, eu fiquei igual uma bola, aquelas bexigas que enchem. Olha, estou sendo usado, Deus. Um certo líder espiritual, não vou falar o nome, questão que o Senhor já me incomodou falar o nome dele, não vou falar mais não, porque ele se arrependeu dos seus pecados e hoje ele continua ganhando almas para Deus, ainda que velhinho, ainda nos Estados Unidos, mas está ganhando alma para Deus. Deus me incomodou para não falar mais o nome dele. Um certo líder espiritual nos Estados Unidos, ele foi fazer uma pregação na Argentina, escute isso. Quando chegou na Argentina, tinha um estádio total, lotado com pessoas. E por lado de fora, outro estádio lotado por lado de fora. Ele chegou para um dos seus assessores e perguntou assim: você calcula, tem quantas pessoas nesse estádio? Eu acho que era 60 mil, parece, 50 mil, não sei o número agora exato. Falou, um exemplo, 50 mil pessoas aqui dentro. Ele falou, e o lado de fora? O outro 50 mil. Ele virou para o seu assessor e falou assim: hoje Deus depende do meu ministério no mundo. Eu achei graça. É muito engraçado hoje, mas na época não foi. Todo mundo, não, esse é o cara que prega. Esse é o cara que atrai multidões. Um estádio dentro lotado, outro estádio fora lotado. E nem sempre que é onde está lotado é porque Deus está lá. Nós temos que entender isso. Não é? Você vai em Roma, também está lotado. E aí, você concorda com a mensagem? Não, não sei se você concorda. Eu não concordo, está fora da Bíblia. Lotado também. E aí? Está Deus falando ou não? Não sei, né? Eu acho que não. Muitas coisas eu acho que não. E aí, o que eu estava dizendo? Aí ele falou, hoje Deus depende do meu ministério. Ele tinha vários canais de televisão no mundo inteiro com a sua pregação, inclusive o Brasil, todos os domingos. Na época eu não era pequeno, não lembro disso. Muitas pessoas paravam tudo para assistir este homem nos Estados Unidos pregar pela televisão no mundo inteiro. Um dia, Deus observou aquilo e falou, não agradei o que ele falou lá na Argentina. Passaram alguns dias, ele caiu com a própria secretária em adultério. Aleluia. E aí o seu nome foi ventilado nas emissoras, igual do Brasil, por exemplo, que adora crente. Olha! O pastor que era usado para nações e multidões, caiu com a própria secretária em adultério. Acabou o ministério do homem. Aí chegou no domingo de manhã, escola dominical, ele chegou, pegou o microfone, abraçou a sua esposa e falou assim, hoje eu vim pedir perdão diante de toda a igreja.
eu caí em adultério, e eu peço perdão para vocês e para minha esposa, para os meus filhos, para toda a minha família, para minhas noras, que eu errei, e hoje estou no último banco da igreja, e saiu, desceu, foi para o último banco, e a igreja toda bateu palma para ele, porque realmente viu a humildade de espírito dele. Hoje continua com o ministério, mas não é mais como era antes. Por que Deus permite isso? Em primeiro lugar, porque Deus não aceita a glória do homem. Se o homem sentir dentro dele que todo mundo depende dele, isso é um grande problema para ele, não para Deus, porque Deus é Deus, diga aleluia. Deus não aceita nenhum tipo de idolatria com ninguém, nem com políticos, nem com líderes espirituais. Você deve amar o seu líder, deve orar pelo seu líder, deve respeitar o seu líder, mas não colocar o seu líder como Deus, isto não, porque o dia que fizer isso aí, isso vai ajudar a derrubar ele. Presta atenção, ore pela vida do seu líder, mas não idolatre o seu líder. As palmas para o Senhor. Vamos encerrar? Vamos orar a Deus nesta manhã? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu conheço várias dezenas de crentes que idolatram a igreja que estão. Não deve. Chegou um tempo atrás e pastor, eu sou da fonte de água da vida. Eu falei, irmão, grandes coisas tu és. Não é a fonte de água viva que salva ninguém aqui. Não é o pastor Rogério que salva ninguém. Quem salva aqui é Jesus de Nazaré. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele exaltação. Olha, irmão, fala assim, irmão, aprenda, ore para o seu líder. Ore para os pastores desta casa, ore pela minha vida, orem, porque nós precisamos de muita oração, nós que estamos aqui na frente, diga aleluia, mas não nos idolatre, aleluia. Eu tenho mais defeito que você, irmão, pastor, eu tenho mais falhas do que você, mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus, e eu assumo isso, que eu sou homem falho, e que Deus é santo na minha vida, mas que eu procuro chegar perto dEle todo dia, eu procuro ser santo diante dEle todo dia, mas se você procurar um defeito em mim, você vai encontrar. Sabe qual é o problema das pessoas, pastor, que não param para onde estão? São insatisfeitas. Há um espírito de insatisfação nas pessoas, muito grande. O pastor Gervaldo falou isso comigo anos atrás. Pastor Rogério, há uma insatisfação nas pessoas. Elas querem se encontrar, elas querem abrir um ministério próprio, elas querem ser as tais, elas querem aparecer. E o evangelho é o contrário, quanto mais nós desaparecemos, mais Deus aparece. Quanto menos eu apareço nas telas aí, irmão, mais Deus aparece. Tome muito cuidado, porque todos nós aqui, nós temos o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso guia, mas Deus também colocou na terra os pastores para ajudar os membros, espiritualmente, no emocional, em todas as áreas, ajudar, aconselhar. Então nós temos que ter cautela com essas coisas, muita cautela, amém, queridos? Vamos orar nesta manhã? Jesus falou que não seja no sábado nem no inverno. Quando dá o inverno, pouca gente vem para a igreja, né, irmão? O inverno é difícil, né? Dá frio, eu vou ficar debaixo é onde tem o maior ataque cardíaco, viu? A pessoa fica debaixo da coxa, não vou sair para lugar nenhum, é os que mais morrem de coração. É sério, estou dizendo. Pesquisa aí, vão ver. O inverno é que maior tem ataques cardíacos. Está lá, não vou para a igreja não, vou ficar quietinho aqui, e não movimenta, e vai só tomando chocolate com leite, e daqui a pouco, pum, Tem que ficar em pé, amém? Fique em pé nesta manhã, em nome de Jesus, vamos orar.